Disciplina de Linguística 1, Tópicos: Recursos interativos da Unidade 1. Tópico 2: Definição e objetivo da linguística. Ferdinand de Saussure, que é tido como fundador da linguística moderna, definiu claramente seu objetivo de estudo na virada do século XIX para o século XX. E isso foi muito importante, pois na época estava acontecendo no mundo da ciência uma extensa discussão sobre o objetivo científico, ou seja, aquilo que os cientistas deveriam investigar. Havia uma tensão entre universal e particular. Muitos achavam que a ciência deveria deixar de lado os fenômenos particulares por serem dispersos, variáveis e heterogêneos, e muito difíceis de sistematizar, e em vez disso, concentrar-se naquilo que era universal em cada campo do saber, ou seja, em objetos estáveis, homogêneos, passíveis de serem controlados e descritos por um cientista. Marcuse, 2008. Na área dos estudos linguísticos, Saussure resolve então a tensão traçando uma distinção entre langue, que é língua em francês, uma estrutura abstrata coletiva e homogênea, e parole, que é fala em francês. O uso concreto e individual dessa estrutura. Vamos analisar melhor essa distinção? Na perspectiva saussuriana, a língua é o sistema de signos que uma comunidade usa para se comunicar. Por exemplo, nós no Brasil usamos a língua portuguesa. Já a fala diz respeito aos usos individuais desse sistema. Por exemplo, se você disser à sua mãe: hoje vou voltar tarde da faculdade, sua frase terá sido composta na língua portuguesa, usando as palavras dessa língua e combinando-as de acordo com as regras internas dessa língua. Você não dirá, por exemplo, hoje vou à faculdade da tarde. Contudo, essa frase em particular é uma composição sua, que serve em uma situação específica ou se dirige a um interlocutor específico, permanecendo, portanto, a dimensão da fala. A língua é uma estrutura geral construída pela sociedade como um todo. Ela não pode ser alterada por um único indivíduo. Se você resolvesse chamar a faculdade de cachorro, nem por um conceito faculdade, entre aspas, passaria a ser nomeado pela palavra cachorro, entre aspas. E se você resolver falar, hoje eu vou voltar faculdade da tarde, você não mudará a ordem usual das palavras na língua portuguesa. A única consequência é que você não será compreendido. Para Saussure, a linguística deveria estudar a língua, esse sistema supra-individual, abstrato, sistemático e homogêneo, e não a fala, opostamente como individual, concreta, assimática e heterogênea. Nas palavras do próprio autor, a linguística tem por único e verdadeiro objetivo
a língua considerada em si mesma e por si mesma. 2006, página 271. Contudo, a linguística moderna desenvolveu-se e muito após a inauguração realizada por Saussure. Com o tempo surgiram correntes como funcionalismo, análise do discurso e a pragmática que se tornaram como objeto de estudo, mas não a língua, e sim a fala. Essas sub-áreas da linguística se interessavam não pela língua como sistema abstrato, mas pelas situações concretas em que os falantes se comunicavam, atribuindo às mensagens sentidos que não podiam ser expressados meramente pelos sons, pelas palavras e pelas regras gerais da língua. Conforme notamos pelos exemplos apresentados no subtópico Tendências Atuais, a linguística fora da caixa. Hoje, juntando esses dois elementos, a língua, sistema abstrato, e a fala, uso concreto desse sistema, que acabaram se tornando os dois objetos de estudo da linguística moderna, podemos dar a seguinte definição: linguística é a ciência que estuda as línguas naturais, tanto pela perspectiva da sua estrutura geral e abstrata, como a de seu uso individual e concreto. Existem até dois termos específicos empregados para designar uma dessas perspectivas. Segundo Wedgwood, de 2002, a microlinguística corresponde à primeira perspectiva e a macrolinguística corresponde à segunda perspectiva. Vamos conferir as palavras dessa especialista. Na visão da microlinguística, as línguas devem ser analisadas em si mesmas e sem referência à sua função social. A maneira como são adquiridas pelas crianças aos mecanismos psicológicos que subjazem à produção e recepção da fala. A função literária ou estética ou comunicativa da língua e assim por diante. Em constante, a macrolinguística abrange todos esses aspectos da linguagem. WID 2002, página 12. Acabamos de dizer que a linguística estuda a estrutura e o uso das línguas naturais. Mas o que exatamente são línguas naturais? E língua é o mesmo de linguagem? São dois círculos, um que está de cada lado e estão fazendo essas perguntas. Vamos por partes. Linguagem é qualquer sistema de signos que permite a interação e a comunicação entre as pessoas. Vamos nos ater aqui apenas à linguagem humana. A linguagem de animais como abelhas ou golfinho ficará para livros de biologia. Temos assim a linguagem visual, cujos signos são os desenhos, as cores,
as luzes, a linguagem sonora, cujos signos são os acordes, o tom, o ritmo, a linguagem da dança, cujos signos são os movimentos e as expressões faciais dos bailarinos e assim por diante. Essas novas noções precisam de uma língua oficial própria. Diante do latim, é irreconhecida pelo povo como uma expressão de sua identidade e cultura. Diferente do latim, e reconhecida pelo povo como uma expressão de sua identidade e cultura. Como você pode perceber, existem vários tipos de linguagem e todos permitem a interação e a comunicação entre os seres humanos. Afinal, estamos diante de um belo quadro de um semáforo com a luz verde acesa, ou se escutamos uma música instrumental, ou ainda se assistimos um espetáculo de dança. E todas essas situações estamos interagindo e nos comunicando com os nossos semelhantes. Todas essas linguagens de que falamos até agora são linguagens não verbais. Elas não são objetos de estudo da linguística. Para essa ciência, interessa apenas a linguagem verbal, aquela que tem como signos os sons e as palavras da língua, ou seja, os signos linguísticos. Algo mais. Os sistemas de signos, como um todo, sejam eles linguísticos ou não, são estudados por uma ciência geral que Saussure chamou de semiologia. Isso é importante. Os sistemas de signos, como um todo, sejam eles linguísticos ou não, são estudados por uma ciência geral que Saussure chamou de semiologia, mais tarde rebatizada como semiótica. Ela foi rebatizada como semiótica. A semiótica investiga todas as linguagens, verbais e não verbais. A linguística é, portanto, uma parte da semiótica. Em cooperação com as linguagens não verbais, a verbal é a mais eficiente devido à sua flexibilidade. Com as palavras da língua, podemos expressar conteúdos muito mais complexos e variados do que poderíamos com simples desenhos, gestos ou com batidas de um tambor, por exemplo. Aliás, essa superioridade da linguagem verbal é o que explica em boa parte o domínio da espécie humana sobre as outras que habitam o planeta. Afinal, a linguagem verbal é uma capacidade inata e exclusiva do ser humano. Mas, para desenvolvê-la, é necessário o convívio social, pois são os agrupamentos humanos que formam os signos linguísticos, um sistema organizado e significativo, a língua. Desse modo, todos os continentes do planeta ao longo de toda a história do homem moderno, todos os agrupamentos sociais, sem exceção, desenvolveram uma língua, que nada mais é do que uma língua verbal inata do ser humano, organizada em um sistema próprio e único. Temos assim as línguas portuguesa, espanhola, japonesa, tailandesa, malaia, inglesa,
somali e tantas outras por todo o mundo. Note que no começo da definição usamos a expressão língua natural e não apenas língua. Ao empregar esse termo, queremos nos referir às línguas criadas e desenvolvidas naturalmente no seio de uma sociedade. Além delas, existem as línguas artificiais, que foram criadas por um único indivíduo ou um pequeno grupo de pessoas com propósitos específicos. Na prática, um exemplo de língua artificial é o Esperanto, criado por volta de 1887 pelo médico linguística polonês Ludwik Lazar Zamenhof, que pretendia fazer dessa língua um sistema de comunicação internacional. As línguas artificiais não estão no escopo da linguística. Essa ciência estuda, como vimos, a estrutura e o uso das línguas naturais e por que ela é considerada uma ciência. Tem aqui dois retângulos com dois textos. O primeiro texto. Em primeiro lugar, por que emprega métodos científicos de investigação e o que, como vimos, foi possibilitado pelo trabalho inicial de Saussure, que delimitou o seu objetivo de estudo. Em segundo lugar, a linguística é uma ciência porque não estabelece juízo de valores sobre a língua, como fazem os outros campos de saber, que também a analisam, a gramática tradicional, por exemplo. Consegue imaginar um botânico Você consegue imaginar um botânico descrevendo uma flor como feia ou errada, por ter pétalas dispostas dessa ou daquela maneira? Impossível, não é? O mesmo se aplica ao linguista. A ele cabe descrever e explicar os fenômenos linguísticos e não julgá-los certos ou errados. Esse foi o final do tópico 2 da unidade 1 de Linguística 1. Agora eu vou voltar para começar o tópico 3.